Olá, RH Summit. Prazer enorme estar aqui com vocês. Meu nome é Daniel Costa e eu tenho hoje a imensa alegria, imensa felicidade aí de poder compartilhar com vocês um pouquinho sobre o que eu conheço a respeito de gestão de times de alta performance. Essa que é uma grande preocupação aí dos gestores das nossas empresas e do RH, com absoluta certeza. Então, como o tempo é curto, vamos já para o conteúdo. Eu vou ter o enorme prazer de compartilhar com vocês aí respostas para suas dúvidas e sugestões. Basta me procurar que a gente vai conversar sempre que vocês quiserem. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho aí sobre esses times de alta performance, quais são as grandes barreiras aí, as dificuldades para que a gente consiga realmente atingir um desempenho superior a partir das nossas equipes de trabalho. Aqui falando um pouquinho, algumas das empresas que eu tive a oportunidade de atender já nessa minha trajetória, acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Porque essa prática do consultor ela acaba sendo reforçada não necessariamente por um caso, mas pela frequência com que a gente vai conhecendo diferentes organizações, diferentes mercados, diferentes realidades. Isso vai ajudando a enfatizar o conhecimento. Que, essencialmente, quando a gente fala de gestão de equipes, em um contexto onde a tecnologia tem se tornado cada vez mais importante no nosso mercado, e há aí um conceito muito interessante que o Jacob Morgan fala bastante sobre employee experience, sustentado em cima de tecnologia, ambiente de trabalho e cultura, eu costumo pensar um pouquinho diferente. Eu acho que essa escala de prioridades tem uma ordem, né? Não são as três coisas no mesmo nível. A gente começa com cultura, porque essencialmente cultura fala de pessoas, né? Cultura é feita por pessoas, é a dimensão subjetiva aí de uma organização, é como pulsa o coração dessa organização e não simplesmente a sua mente. Inclusive eu costumo dizer, né, falo bastante sobre isso no segundo livro, que o colaborador engajado é aquele que tem o propósito no coração e a estratégia na cabeça. Por isso, para a empresa ganhar a cabeça de um colaborador, ela passa antes pelo coração. Então, mais importante do que conectar as máquinas é conectar as pessoas. E um time de alta performance, essencialmente, é isso. É um grupo de pessoas onde a conexão está impecavelmente constituída. Times que não conseguem, por mais talentosos que sejam seus indivíduos individualmente, quando eles não conseguem operar e funcionar em conjunto com alta performance, é porque eles, de fato, não conseguiram uma perfeita conexão entre os seus membros. E essa conexão ela tem algumas prerrogativas, que a tecnologia não vai ser suficiente para entregar, mas vai ser o pano de fundo para elas. E a primeira delas é a confiança, e a gente vai falar bastante sobre isso. Vamos lá, um passo anterior aqui, né? Porque a gente fala de colaboração, já avançando de uma ordem diferente aqui da minha lista. Colaboração é algo que os seres humanos aprenderam desde muito cedo. E por que o ser humano colabora? Porque o ser humano convive, desde os seus primórdios, com a escassez de recursos. Diante da escassez, só há duas formas das pessoas lidarem com recursos insuficientes para todos simultaneamente. Ou elas trabalham juntos, ou elas disputam esse recurso. Ou elas colaboram com este recurso e por este recurso. E é uma condição fundamental para que elas colaborem, que elas confiem umas nas outras. Porque se as pessoas não confiam umas nas outras, elas vão competir ao invés de colaborar. E a gente precisa, então, ter a confiança como uma prerrogativa fundamental em toda e qualquer organização, em todo e qualquer time de alta performance. Eu vou falar mais sobre isso depois. Como a gente está falando muito nesse fórum inteiro sobre propósito, eu não vou aprofundar o tema, mas até porque eu acho que já está na cabeça de todo mundo, né, a importância que é uma organização viver através de um propósito. E já mencionei aqui que ele é fundamental para o engajamento, uma vez que o colaborador que engajado é efetivamente aquele que vive o seu propósito, que sente o propósito no coração. É importante para a alta performance também a comunicação efetiva, que dá base, então, quando a gente confia uns nos outros, a gente tem um objetivo em comum, um propósito em comum,
conseguimos nos comunicar bem e com clareza, manifestando os nossos interesses, porém respeitando e acolhendo o interesse do outro, a gente então vai conseguir trabalhar juntos, trabalhar em colaboração, funcionar como uma equipe. Uma equipe que essencialmente tem que ser solidária pelo desenvolvimento alheio. E quando eu uso a palavra solidariedade aqui, eu estou querendo dizer que a palavra solidariedade aqui, ela significa a destruição do ego do indivíduo, em nome da criação de um ego coletivo, de uma imagem coletiva, de uma autoestima do grupo que se ressignifica através dos outros. Ou seja, eu quero que o outro se desenvolva tanto ou mais do que eu, para que a gente juntos cresça. Eu gosto muito de uma referência que são os times de voleibol. Adoro jogo de voleibol, adoro assistir. Eu sou péssimo jogador de voleibol, mas adoro assistir um time de voleibol jogando. Muito mais do que um time de futebol, porque ali a gente consegue ver claramente uma equipe de alta performance funcionando, com uma comunicação clara e efetiva que serve, inclusive, está a serviço, inclusive, do conflito construtivo. Porque eles brigam. A gente, normalmente, quando alguma equipe faz um ponto, a gente vê na TV a equipe que comemora o ponto feito. Não vê a equipe que briga pelo ponto perdido. E como eles discutem com abertura e sinceridade, né, aquilo que aconteceu de errado e o quanto as pessoas que cometeram os erros assumem aquele erro, a ponto, inclusive, de pedir para sair, porque ele prefere que o time vença do que ele esteja no time quando o time venceu. Ele está disposto a abrir mão de si mesmo em nome do outro, e isso é uma condição fundamental de um time de alta performance. Aquele que se solidariza no desenvolvimento, aquele que olha para o crescimento coletivo como mais importante do que o crescimento individual. Ele quer sim crescer, ele tem sim ambição, mas a primeira ambição dele é ver o time rampar e não a si mesmo. Claro que a tecnologia é pano de fundo, mas eu até escrevi um artigo sobre isso, quem se interessar se chama 1/12, onde eu falo que 1/12 é o quanto eu acredito na tecnologia. Porque, veja bem, né? A gente pode dar a melhor tecnologia para uma pessoa desinteressada. Ainda assim, ela não vai suplantar a performance de uma pessoa, de um time, que não tenha o melhor recurso tecnológico, mas tenha a vontade e a disposição para fazer acontecer. Por exemplo, vamos pegar aí o astro das pistas, o Usain Bolt. O tipo de tecnologia que ele usa nos pés, seu tênis de corrida não é diferente do tênis de corrida dos demais. Isso meio que padronizou-se a tecnologia utilizada. Talvez se ele usasse um Quixote, que é o tênis lá da minha época, ele não fosse o primeiro a chegar. Mas se todos usassem a mesma tecnologia que ele certamente chegaria. Então a tecnologia de alguma maneira nivela, é pré-requisito, mas o que essencialmente destaca para a alta performance é a forma como a gente utiliza essa tecnologia a partir do desejo, do ímpeto das pessoas de fazer a diferença. E aí, claro, né? Nada disso faria sentido se a gente também não tivesse um líder com a mentalidade pró-alta performance, com a mentalidade 4.0. Um líder que realmente pense diferente. Eu vou aprofundar alguns desses temas em específico para que fique ainda mais claro. E isso eu faço com base aí numa experiência já de quase 20 anos de comunicação corporativa, tendo participado aí de diagnósticos e pesquisas em comunicação e cultura de algumas das maiores empresas brasileiras, como eu mostrei antes ali para vocês, onde o aprendizado ele acaba sendo recorrente em algo muito mais nas semelhanças que eu percebi nessas 59 corporações aí que, se forem transformadas em CNPJs, passam de 100, com certeza, porque algumas eu conto como um grupo empresarial, e aí eu tenho clientes que têm 14 operações diferentes, como a ThyssenKrupp, por exemplo, 14 operações no Brasil. Então, na verdade, a gente tem um escopo muito grande aí que representa essa amostra pesquisada, de pesquisa quântica e qualitativa, mais de 2 milhões de profissionais aí do Brasil inteiro. Onde a gente encontra, apesar de mudarem os CNPJs, mudarem os endereços, a gente encontra muitos problemas muito semelhantes, muito parecidos nas empresas.
né? Então, dentre eles, assim, a falta de comunicação entre áreas. Ora, por que uma empresa tem falta de comunicação, problemas de comunicação entre áreas? Então vamos lá, primeira reflexão, né? A gente está acostumado com aquele organograma tradicional, hierárquico, padrão, piramidal. Isso é a forma como uma empresa se estrutura, mas infelizmente a gente confunde a forma de estruturação da empresa como um fluxo comunicacional dessa empresa, com a maneira como ela deve se comunicar e operar. E aí, gente, os problemas acontecem. Porque cada um na sua caixinha se reveste dos seus pequenos poderes e tradicionalmente a gente vem de uma mentalidade, um mindset de comando e controle que cria, que edifica muros entre as áreas. E a gente esquece que precisa se comunicar além desses muros, que o papel do gestor é construir pontes e não muros. Então, se existe falha de comunicação entre área, é porque existe falha de comunicação entre gestores, entre pessoas, que esquecem, esses gestores, se esquecem que na sua horizontalidade, no seu nível, quando a gente recorta aquela pirâmide e pega os diretores, pega os gerentes, eles são, dentro do seu nível, uma equipe em si, uma equipe de origem, uma equipe, né, que se subdivide em especialidades dos seus membros para gerirem equipes funcionais, de finanças, de recursos humanos, de marketing, mas cada diretor e cada gestor na sua horizontalidade faz parte de uma equipe. E a gente está acostumado a treinar esses caras para serem melhores líderes de seus times de trabalho, onde a relação de poder é pressuposto para ele fazer o trabalho. Claro que isso vem mudando, a gente vem colocando em xeque esse modelo tradicional, mas como a gente fazia até então é preparar esse cara para gerir para baixo. E esquece de trabalhar ainda com ele, né, o sentimento de pertencimento e o sentimento de equipe na sua horizontalidade, que ele é um membro de equipe. Então, RH, a gente precisa formar os nossos gestores, né, resgatar o sentimento de membro de equipe que eles têm dentro da sua horizontalidade. A equipe de diretores da minha empresa, a equipe de gerentes da minha empresa, que precisa dentro de si ter uma comunicação muito fluida, um diálogo facilitado, inclusive para a gestão do conflito, como é um time de vôlei. Vivemos aí um mundo de ansiedade muito alta, né? E a ansiedade ou a gente controla ou ela nos controla, né? As pessoas querem tudo para ontem, de um jeito muito vigoroso, de uma cobrança muito vigorosa, muito rápida, e isso muitas vezes acaba sendo contraproducente da produtividade, porque assim, imaginem um gráfico onde eu vou ter produtividade versus pressão. À medida que eu vou pressionando, zero pressão, zero produtividade. E à medida que eu vou pressionando a equipe, eu vou aumentando essa produtividade. Mas esse gráfico tem um vértice. A partir de um determinado ponto, quanto mais eu pressionar as pessoas, ao invés de incrementar a produtividade, eu vou decair. Esse gráfico vai ter um coeficiente angular negativo. Então, a ansiedade é quando a gente começou a ser contraproducente pelo nível de pressão. Isso prejudica a comunicação como um todo, ajuda as pessoas a competirem mais do que colaborarem, faz com que as pessoas não tenham tempo umas para as outras, principalmente os gestores, que acabam passando aí 70%, 80% do seu tempo, muitas vezes em reuniões, e acabam tendo pouco tempo para suas equipes, fazendo com que os colaboradores não se sintam ouvidos, e olha que importante isso, quem não se sente ouvido não se sente visto, não se sente parte, não se sente membro. Então, se eu não tenho tempo para a equipe, ela jamais será uma equipe de alta performance. A gente precisa olhar muito para isso. Os gestores têm trabalhado cada vez mais para cima, para os seus próprios chefes, para os seus próprios pares, e têm trabalhado e ficado pouco tempo com as suas equipes, participando dos processos construtivos e dos processos funcionais com as suas equipes. Há muito protocolo nas organizações. Sabe aquela ideia de que você me liga, explica durante 5 minutos a sua demanda, e aí ao final eu ainda vou dizer para você, ok, entendi fulano, mas manda um e-mail formalizando? O que eu estou querendo dizer com isso? Senão a transmissão de uma mensagem que é subliminar, que é inconsciente, que já entrou ali naquele conceito de normose, mas eu estou dizendo, eu não confio em você. Manda um e-mail, porque se der algum problema eu tenho como me proteger. E esse formalismo protetivo, formalismo que não tem uma necessidade auditável
processual, que é importante, esse formalismo protetivo corrói as relações de confiança dentro da organização, e isso é extremamente grave, certo? Outra coisa, e-mails e reuniões, né? O tempo em e-mails e reuniões consome mais da metade. Pensa assim, não sei quantos e-mails vocês recebem em média por dia, mas vamos lá, uma pessoa que receba 100 e-mails por dia, isso eu posso dizer para você seguramente que está muito dentro da média. Eu acho que o e-mail vai acabar morrendo, mas ainda não morreu. Por enquanto, seria justo dizer que as pessoas recebam 100 e-mails por dia em média, e vamos supor que elas tenham que responder metade desses e-mails, responder 50. São 105, e vamos atribuir um tempo de 2 minutos, em média, por e-mail, vezes 150, são 300 minutos, e são 5 horas de trabalho. É óbvio que ninguém vai ficar 5 horas lendo e respondendo e-mails. Mas pensa comigo, esse volume todo de comunicação foi depositado na sua caixa de mensagens. Foi depositado na sua caixa de entrada, foi gerado de alguma maneira, não só na sua, mas de vários outros colegas. Mas se eu não vou ficar 5 horas, né, lendo e respondendo e-mails, então, obviamente, é um excesso de informação aqui. Essa informação foi gerada sem a real necessidade. Então, está na hora de rever isso, né? Então, é uma bolha que está criando muito mais ineficiência do que eficiência, que está fazendo com que a gente perca a priorização das coisas, que com certeza está muito mais nos atrapalhando do que ajudando. E o outro ponto aqui, né, desse contexto, que é meio que padrão nas organizações brasileiras hoje, é essa dificuldade para dar e receber feedback que as pessoas têm. Meu Deus, eu fico muito impressionado em como as pessoas são resistentes, enquanto é difícil para os colaboradores em geral, de qualquer nível hierárquico nas nossas empresas hoje, se submeterem ao desenvolvimento. As pessoas até querem mudança, mas muitas vezes não querem mudar, principalmente se essa mudança tiver que partir da minha iniciativa em me submeter à avaliação dos colegas. Quantos de vocês pedem feedbacks para os seus colegas com regularidade? Porque vamos lá, quem é melhor do que a minha filha para avaliar se eu sou um bom pai? Quem é melhor do que a minha esposa para avaliar se eu sou um bom marido? Quem é melhor do que o meu colaborador para avaliar se eu sou um bom líder? Quem é melhor do que o meu colega, do que o meu par para avaliar se eu sou um bom par, um bom colega, um bom membro de equipe? Ninguém melhor do que a pessoa que executa esse papel na tua vida. E como eu posso saber disso, se não perguntando a ela? É um sinônimo de maturidade aquele profissional que pede o feedback, que se submete ao feedback, que tem uma visão individual de desenvolvimento e coletiva, como é gestor, de cliente e fornecedor interno. Trabalhar esta problemática que eu estou apresentando aqui são prerrogativas básicas para que a gente consiga realmente ter equipes de alta performance. E são prerrogativas que vão resgatar essencialmente este que é o principal problema de comunicação das organizações, que é a falta de confiança. Isso é extremamente importante. Isso está presente lá no Vai Falando que eu estou ouvindo, mas está presente em uma série de outros pressupostos que são simples, básicos das organizações e que se refletem na forma como ela cria processos e controles. E isso, se a gente fizer um paralelo com a economia das nações, eu vou trazer alguns dados, e não são meus, são aí de pesquisadores, de gente muito mais inteligente que eu, que já identificou o seguinte, ó, existe um ranking de confiança e reputação das nações nas suas instituições e nos seus co-cidadãos, né, nos seus pares, nos demais atores sociais. E olha, né, que os escandinavos e os países, as novas colônias britânicas estão presentes nessa lista, enquanto o Brasil está só em 36º. Curiosamente, são os mesmos países que estão no ranking, no topo aí de IDH e também no ranking de felicidade dos cidadãos. Isso por quê? Porque esses pesquisadores já entenderam que a confiança que as pessoas têm dentro de uma nação, com seus líderes, com as suas instituições e entre si, está diretamente relacionada ao seu desenvolvimento humano, ao seu desenvolvimento econômico, portanto, a felicidade. Por quê? Porque quando há mais confiança, gente, existe uma predisposição das pessoas a terem menos regras, menos processos, menos burocracia. Portanto, é mais fácil, é mais veloz fazer negócios.
essas nações não gastam dinheiro como a gente, Brasil, gasta em custos que não agregam valor, como cartório, seguro, segurança privada, controle de acesso, fiscalização, juros, que consomem essas contas juntas aí, para vocês terem uma ideia, consomem cerca de 3,5% do nosso PIB há anos. Esta é uma taxa de crescimento que nos afastou da China nas últimas décadas. Se a gente confiasse mais e, portanto, facilitasse mais, eliminasse a burocracia, como o Canadá eliminou os cartórios, como o pagamento de passagem já na Europa, principalmente a Alemanha, países escandinavos de transporte coletivo, ela é com base na confiança. Se a gente tivesse eliminado tudo isso, a gente teria crescido a taxas chinesas, sim, ninguém teria nos segurado. E isso vale também para uma organização. Mais confiança, menos regra, menos processo, menos burocracia, mais velocidade de fazer negócios. E também, do ponto de vista intangível disso, do ponto de vista subjetivo, quando as pessoas confiam mais umas nas outras, elas estão predispostas a serem menos individualistas e, portanto, estão menos preocupadas com o erro, estão menos resistentes à mudança e mais dispostas a colaborar, a trabalhar em conjunto, a confiar umas nas outras. E essa confiança é um pressuposto básico para a gente fazer negócio. Eu vou trazer um exemplo muito simples de um restaurante que fica em Porto Belo, Santa Catarina. Isso vocês podem pesquisar no Google. Tem farta informação sobre isso. Um restaurante que é um buffet por peso, que o dono, diante ali de uma dificuldade logística, né, com seus colaboradores e gente faltando, ele resolveu fazer o seguinte: ele tirou o responsável pela balança e tirou o responsável pelo caixa e atribuiu essa responsabilidade ao cliente. É o próprio cliente que pesa seu prato, anota ali quanto ele deve, e ao final ele vai lá e coloca o seu cartão na maquininha, faz o seu pagamento ou faz o troco direto no caixa. O que ele ganhou com isso? Mais faturamento, mais clientes, mais resultado. Obviamente também apareceram aquelas pessoas que saíram sem pagar, que burlavam o sistema, mas ficou muito mais fácil de identificá-las. Então, quando a gente confia mais, aqueles colaboradores que estariam predispostos e suscetíveis a enganar a empresa, enganar os colegas, a quebrar a confiança daquela relação numa espécie de sabotagem, vão aparecer muito mais facilmente, né, do que se a gente controlar. Porque se ele só não faz, se ele só não comete o erro pelo medo do controle, então ele não merece compartilhar, né, dessa mesma organização. A gente precisa facilitar que estas pessoas apareçam. E o único jeito de fazer isso é confiando mais, é afrouxando, sim, controles, é facilitando a burocracia, é eliminando o formalismo. E aí, gente, a gente vai conseguir mudar de nível de organização. Outro ponto de construção de confiança que é extremamente relevante. As pessoas estão ansiosas demais por se sentirem ouvidas nas organizações. Não só os gestores têm pouco tempo para ouvi-las, como a gente, muitas vezes, quando pensa em comunicação interna, acaba pensando nos canais que falam e pouco pensa-se nos canais que ouvem. E está na hora da gente ouvir cada vez mais as pessoas, porque só ouvindo o colaborador, ele também ouve a empresa e o gestor. Somente criando esse vínculo, essa ponte, a melhor forma de criar uma ponte e relacionamento é ouvir o outro, para que ele guarde, para que ele ouça e retenha mais informações de quem está sendo ouvido. E também, gente, a gente precisa cada vez mais lidar com a verdade. As pessoas estão famintas pela verdade. E muitas empresas ainda têm medo de assumir os seus problemas. Tem muito medo de, na sua comunicação, manifestar os pontos que ela ainda não atingiu como satisfatórios, né? Ela precisa exaltar os pontos positivos, como eu digo, a empresa sim precisa muito comunicar aquilo que ela faz, mas ela, antes de qualquer coisa, precisa fazer o que comunica. Isso cria times de alta performance que, em uma escala de desenvolvimento, vão conseguir, num primeiro nível, se conectar, se comunicar melhor, para que depois consigam colaborar melhor, compartilhar conhecimentos e convergir pelo propósito e pela estratégia, atendendo tanto o seu interesse quanto a sua necessidade. Esse aí
Eu acabei de apresentar para vocês aí os 4 Cs da transformação digital da comunicação corporativa. Esse movimento é um movimento que a gente tem que produzir, sim, com tecnologia que permita a conexão, mas com estímulo ao trabalho, com estímulo ao compartilhamento de conhecimentos e a convergência estratégica. De alguma maneira isso funciona por quê? Aliás, de alguma maneira não, de todas as maneiras isso funciona porque, pensem comigo, toda empresa tem uma gestão e toda empresa é uma cultura. Reparem os verbos que eu utilizei, né? Tem gestão e é cultura. O que conecta essas duas coisas, o que liga essas duas coisas é a maneira como essa empresa se comunica. É a forma como essa empresa congrega a sua dimensão tangível, que é dada pela gestão, e a sua dimensão intangível, que é dada pela cultura. O seu coração, que está na cultura, a sua mente, que está na gestão. É a forma como ela faz uma comunicação fazer sentido ao fazer sentir. Porque, de certa maneira, os critérios para a tomada de decisão de uma empresa estão todos na gestão, mas os motivos para eu tomar a decisão estão na cultura. Coração e mente andam juntas e são expressas na comunicação da empresa. Uma comunicação que, como eu já disse e repito, para fazer sentido tem que fazer sentir. Tem que acionar a cultura e tem que provocar a mente. Né? Então, a maneira como uma empresa se comunica configura esse sistema e, portanto, para a empresa se desenvolver tanto na parte de gestão quanto na sua cultura, eu preciso ter uma comunicação diferente. Eu transformo uma cultura se eu começar uma comunicação diferente. E com isso eu consigo uma gestão também mais efetiva, né? A partir de diálogo, a partir de confiança e a partir de uma sinceridade que precisa ser extremamente radical. Tem um livro que eu gosto muito, que é da autora, se chama Kirsten Scott, que ela fala sobre Radical Candor, o nome do livro. Tradução boa seria Sinceridade Radical, onde ela fala justamente isso, sobre o quanto eu preciso, sim, me importar verdadeiramente com aquele ser humano que trabalha comigo, seja ele meu par, meu subordinado ou meu superior, mas ao mesmo tempo jamais privá-lo da verdade, do que eu penso a respeito do seu desempenho, do que eu penso a respeito da sua performance e de como eu quero desenvolvê-lo e preciso desenvolvê-lo para o trabalho, né? Dando sempre novos, cada vez mais fortalecidos desafios para esse profissional. E aí a gente entra nesse líder, né? Esse líder 4.0, que é, acima de tudo, um grande comunicador. Alguém que está na organização para mudar a configuração, a forma como essa organização, para ser um agente transformador, né? Porque ou eu mudo a organização, ou eu mudo de organização. E esse líder, ele vai ter um novo papel num contexto em que, sim, do ponto de vista tecnológico, pressupõe a existência de redes de trabalho colaborativo, de plataformas que facilitem a comunicação e o relacionamento, que facilitem o trabalho de um jeito diferente, que tenha a gestão do conhecimento, que promovam serviços às pessoas, mas, essencialmente, que tenham como executor um líder que execute 6 grandes atribuições que faça acontecer o seu papel como comunicador a partir de 6 grandes comportamentos. Primeiro, a escuta. Ele precisa saber ouvir as pessoas. Como eu falei para vocês, isso é uma relação de reciprocidade. Quanto mais eu ouço o meu colaborador, mais ele ouve a empresa. E é curioso, assim, eu não estou falando sobre isso, mas eu tenho uma fórmula do diagnóstico de comunicação que diz o seguinte, que a efetividade da comunicação interna de uma empresa, ou o seu ECI, efetividade da comunicação interna, ele é igual a uma função da credibilidade pela simetria sobre 1 menos a retenção. Não quero cansar vocês com a estatística disso, mas retenção é o quanto o colaborador efetivamente guarda de informações que ele recebe pela empresa. E esse indicador tem uma correlação diretamente verificável com o quanto esse colaborador se sente ouvido pela empresa, que é o indicador de reciprocidade. Ou seja, quanto mais o colaborador se sente ouvido, mais ele ouve e retém informações da empresa, e sendo este, né, o divisor da nossa fórmula, quanto mais aumenta a retenção, mais aumenta o ECI. Em resumo, é o seguinte, né? As empresas que têm o ECI mais alto são também as empresas que têm a rentabilidade mais alta. Os 5 maiores ECIs na minha base de dados são também os 5 maiores EBITDAs.
Então, se eu ouvir mais, aumenta a retenção e melhora o ECI. As empresas que têm o ECI mais alto são também empresas mais rentáveis. Logo, ouvir dá dinheiro. Então, esse gestor que melhor ouve é um gestor também que melhor produz produtividade. O gestor também precisa, nesse seu papel, fazer feedback, ser um desenvolvedor, ser uma pessoa que encoraja o desenvolvimento e constantemente está fazendo isso junto à sua equipe, certo? O cara que orienta pela estratégia e pelo propósito, que faz a educação da sua equipe, que tem um papel como um formador da sua equipe, ensina o trabalho, ensina o que sabe, ao invés de reter o que sabe, e quer que as pessoas cresçam, até mais do que ele, muitas vezes. Estimula a alta performance, promovendo também um clima positivo, encorajando as pessoas a fazerem a superarem desafios, e essencialmente um cara que comunica pela atitude, um cara que tem atitudes comunicantes efetivas, um cara que não bastam as palavras, ele demonstra aquilo que ele é e aquilo que ele acredita que essa empresa é. Como eu disse antes, né? Mais importante do que a empresa comunicar aquilo que faz, é ela fazer o que comunica. E quem é essencialmente a empresa na percepção do colaborador, na sua micro-realidade? O gestor. Então, se esse gestor cumpre o que promete, faz aquilo que diz, tem essencialmente atitudes comunicantes coerentes com a verdade, ele necessariamente está criando toda a base necessária para que o meu employee experience seja efetivo. Porque não basta melhorar a tecnologia, não basta criar um ambiente colorido, plural, diferenciado, se eu não tiver realmente um gestor que esteja disposto a fazer diferente. Um gestor que esteja disposto a pensar esse negócio de dentro para fora, entendendo que o cliente vem em segundo lugar. Eu proporciono ao meu colaborador a experiência que eu desejo que ele proporcione ao meu cliente lá fora e ele faz o resto. Trato ele do jeito que ele merece ser tratado e ele fará isso pelo meu cliente. Entendendo que as decisões que ele toma nesse time aí de alta performance é a menor fração divisível da estratégia, aquilo que está, não importa a metodologia que eu uso, se é Canvas, Design Thinking, BSC, a estratégia posta em prática, ela acontece através das decisões, das menores decisões que eu vou tomar. Então, aquele motorista de ônibus que está parado no ponto, desceu o que ele tinha que descer, subiu o que ele tinha que subir, ele vê uma senhora idosa caminhando em direção a um ônibus, pedindo para ele esperar, e ele decide ou andar, avançar, ou aguardar, ele está tomando uma decisão, por menor complexidade que ela tenha, está tomando uma decisão altamente estratégica, inclusive se ele não esperar, porque se o propósito dessa empresa for prestar serviço de transporte coletivo com agilidade, pontualidade e excelência operacional, a decisão correta que ele deve tomar naquela hora é a de seguir, certo? Essa não é uma decisão moral, é uma decisão baseada na ética dos negócios. Claro que a complexidade mudou e a gente espera, claro também que esse é um exemplo didático, mas a gente espera que esse motorista faça isso e também atenda bem o usuário. Então, de repente, ele vai avançar um pouco o seu ônibus em direção à senhora idosa para levá-la em menor tempo possível, inclusive pensando nos outros 40 passageiros que estão aguardando. Mas o exemplo aqui, principalmente, tem foco em demonstrar o quanto essa decisão correta que as pessoas tomam é uma fração divisível da estratégia e eu preciso cuidar desta decisão de um colaborador engajado dentro de uma equipe de alta performance. Também sempre oferecendo para as pessoas uma perspectiva de futuro, gente, porque, de fato, se as pessoas não conseguem ver a empresa no futuro, elas não se veem nesta empresa no futuro delas. E se eu não me vejo no futuro da empresa, por que eu vou ter alta performance no presente? Isso é uma impossibilidade. Eu só vou aferir a minha alta performance hoje se eu tiver uma perspectiva de estar aqui amanhã. Claro. Isso faz todo sentido. E para fechar aí, como eu disse, o nosso tempo é curto, eu falaria muito mais com vocês, um prazer enorme. Eu vou reforçar essa mensagem importante aí para times de alta performance. Eu só vou ter um time de alta performance se eu tiver na minha empresa realmente uma comunicação consistente, coerente, que crie confiança e que promova a convergência estratégica. Um monte de Cs, é verdade, mas isso começa principalmente pela noção de que mais importante do que comunicar aquilo que a empresa faz é fazer o que ela comunica. A minha mensagem para vocês é essa.
Eu espero tê-los atendido aí nas suas demandas. Então, aqui os meus contatos, fiquem muito à vontade para me procurar. Eu tive o maior prazer aí de estar com vocês nesse evento e espero que a gente possa se ver muito em breve. Pessoal, muito obrigado, um grande abraço para vocês e até breve.